Escreva esse texto do computador e quarto de minha filha Selena, que agora amargam sua ausência. Escrevo, pois não tenho mais voz para falar, não tenho mais lágrimas para chorar. O lamento, a dor e a angústia que estavam no meu peito antes, agora começam a dar lugar ao sentimento de entendimento, aceitação e saudade. Sentada em meio ao pequeno caos criativo que era seu quarto, encontrei um texto que falou tão profundamente em meu coração que não consigo deixar de compartilhar com vocês, que tanto estão nos dando forças neste momento. O texto dizia: vai ter um dia em que o mundo inteiro vai estar do seu lado, e esse dia é hoje. Eu esperei minha vida inteira e está tudo bem. Completei meus 11 anos e tinha voltado ao bairro e à escola que cresci depois de 2 anos em São Mateus. E eu disse: vai ter um dia em que o mundo inteiro vai estar do seu lado, e esse dia está próximo. Jamais verei do que ela seria capaz. Ela estava se tornando uma mulher poderosa, alma livre, feminina. A promessa de uma vida inteira foi desfeita. Todo um futuro interrompido, a custo do ódio, do desamor, do terror. Não venho aqui clamar por retaliação, pois de ódio estou farta. Esse é um lamento e um grito de uma mãe que padece com a perda de uma filha. Peço que nos mandem orações, amor, energias boas, seja qual for a sua crença. Que o mundo se una pela Selena, assim como ela escreveu em seu texto, e por tantas outras Selenas pelo mundo. Assinado Thaís Fantini Sagrilo Zucoloto. Para todos nós refletirmos sobre esse caso tão triste. Boa tarde para vocês, amigos e amigas. A carta com o texto na íntegra você pode ler no nosso portal de notícias Tribuna Online. Esse é um caso muito chocante que, claro, precisa aí de muitas respostas. O atirador de Aracruz teve ajuda de outras pessoas para cometer esses crimes chocantes? Vanessa Calmon já está por aqui para participar ao vivo com a gente, porque hoje cedo a polícia falou sobre esses ataques. Vanessa, minha amiga, traz os detalhes para a gente. Bem-vinda. Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos que nos acompanham de casa. Pois é, hoje cedo, de fato, teve uma coletiva de imprensa com todas as forças de segurança que participaram dessa mega operação que foi montada logo que todo mundo soube que esse ataque estava acontecendo em 2 escolas em Coqueiral de Aracruz. Um das autoridades, que estava nessa coletiva de imprensa é o delegado responsável pelo caso, doutor André Jareta, que deu detalhes sobre as investigações, em que pé estão as investigações. De acordo com o delegado, hoje à tarde serão ouvidos os pais do adolescente de 16 anos. O delegado precisa de esclarecimentos sobre, por exemplo, como esse adolescente teve acesso a essas armas, como que ele teve conhecimento, de onde estava a chave para abrir o compartimento onde estava uma das armas, também como ele sabia onde estava a outra arma que estava dentro de uma gaveta. O delegado também quer saber em relação ao manuseio desses armamentos, a habilidade que aparentemente esse adolescente de 16 anos tinha com as armas também, e além de saber também em relação ao carro da família, porque esse adolescente saiu de carro de dentro de casa, dirigiu esse automóvel até uma escola, depois dirigiu até outra escola e também retornou até em casa e guardou esse carro na garagem. Então, tudo isso o delegado vai questionar na tarde de hoje. Além disso, durante a coletiva de imprensa também, o tenente da Polícia Militar disse que o pai desse adolescente de 16 anos foi afastado das atividades operacionais, porque ele é também um tenente da PM, e ele agora está nesse momento nas atividades administrativas. Além disso, um processo administrativo também vai ser instaurado hoje para apurar justamente o acesso desse adolescente de 16 anos a todo esse armamento. O delegado, doutor André Jareta, também deu detalhes sobre o depoimento que esse menino deu à polícia no dia mesmo em que ele foi apreendido, na própria sexta-feira, horas antes do atentado, em que o menino relata, com frieza inclusive de detalhes, que ele planejou todo esse ataque durante 2 anos porque ele tinha sofrido bullying na escola. Vamos ouvir o que disse o delegado. O adolescente alegou que durante a sua vida estudantil ele teria sofrido bullying de alguns colegas. E a partir disso,
ele passou então a ter ideias, a pensar sobre esse assunto, cometeu um atentado. Ele começa a se preparar, a se planejar melhor como executaria essas ações. Antes do ato, sempre que tinha oportunidade de ficar sozinho, pegava essas armas, manuseava essas armas, sem o conhecimento de seus familiares. Os pais deixaram claro que ele fazia acompanhamento com psicólogo, fazia acompanhamento com psiquiatra e tomava medicação, mas não se abria muito aos familiares. O pai e a mãe desse adolescente saíram cerca de 1 hora antes, em um outro veículo da família, para ir até o centro de Aracruz fazer compras. Ele então vestiu uma roupa camuflada que ele já possuía e se apossou de alguns objetos que estavam no interior da casa que poderiam auxiliá-lo naquela ação. Ele escolheu as escolas em que executou por ser mais próximo da casa, onde ele morava. Era mais rápido o deslocamento, mais perto. Ele alega que não possuía um alvo específico, simplesmente queria praticar o atentado. Então ele ingressou na sala dos professores e atirou aleatoriamente, onde os professores se encontravam naquele momento, que era um momento de intervalo. E na segunda escola, ele atirou contra quem ele se deparou, ele não procurou por ninguém dentro da escola. Com quem ele se deparava, ele efetuava o disparo. Pois é, depois então que esse adolescente cometeu esse atentado, de acordo com o depoimento dele, ele voltou para casa, guardou os objetos exatamente no local em que eles estariam para que os pais não percebessem que ele tinha tirado as armas do local e nem os outros objetos que ele utilizou para arrombar os portões da primeira escola, da escola estadual Primo Beach. Em seguida, os pais chegaram em casa, de acordo com o adolescente, ainda o indagaram sobre o que tinha acontecido, mas ele naquele primeiro momento se fez de desentendido, né? Como se ele não soubesse o que tinha acontecido. E aí então os pais foram almoçar com o adolescente e em seguida eles foram até a casa de veraneio da família, que fica em Mar Azul, muito pertinho ali de Coqueiral de Aracruz. E lá nessa casa é que esse adolescente então foi apreendido. Num primeiro momento, como disse o delegado, né, o adolescente em depoimento falou que ele atirou sem um alvo específico, mesmo que ele já tivesse sido alvo de bullying, né, como ele falou em depoimento, mas ele não tinha um alvo específico, ele queria apenas cometer o atentado. Mas tudo isso ainda vai ser investigado pela polícia, muita coisa ainda precisa ser esclarecida. A roupa, inclusive, que esse adolescente de 16 anos utilizou durante o atentado chamava a atenção porque tinha um símbolo, né, da suástica na frente da roupa, que ligaria, né, o rapaz, por exemplo, ao nazismo. Esse menino de 16 anos, a princípio, de acordo com o delegado, ele seria somente um simpatizante do nazismo, mas não faria parte de nenhum grupo. A polícia também quer saber, a Bruna também já tinha questionado isso, se ele agiu sozinho. Num primeiro momento, ele disse que guardou esse segredo, todo esse planejamento do atentado, para ele mesmo durante esses 2 anos em que ele planejou. Ele não teria dividido isso com ninguém, mas isso também é uma linha de investigação. Doutor André Jareta ainda afirmou que os pais disseram que esse menino fazia acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico e também tomava medicações. Nós questionamos, então, qual seria, de fato, né, a patologia desse adolescente para que ele tomasse medicações, mas até o momento ainda não se sabe exatamente se um laudo foi apresentado. A polícia deve questionar isso hoje à tarde, durante o depoimento dos pais. Então, de fato, essas investigações devem caminhar hoje. Bruna, volto com você no estúdio. É claro que a gente vai seguir acompanhando. São detalhes, né, que vão deixando essa história cada vez mais triste e vai deixando a gente cada vez mais estarrecido e chocado também, né, Vanessa? Obrigada aí pelas informações. Até mais. Olha, e você viu, né, agora há pouco, a carta escrita pela mãe da Selena, a criança que foi vítima dos ataques nessas escolas. Que essa carta, né, gente, seja aí um potente clamor por mais segurança nas escolas, em todos os lugares, mais respeito e mais amor. É o que a gente está precisando, né? E em Aracruz, a segunda-feira amanheceu silenciosa nos colégios. Nas salas de aula hoje não tem criança, não tem adolescente aprendendo as lições do dia. A cidade, claro, ainda vive o luto dessa tragédia que chocou a todos nós. Suzy Faria, minha amiga, é com você. Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, amigos do TN. Aqui em Aracruz é como você disse, está todo mundo ainda triste, consternado, indignado, sem conseguir acreditar no que aconteceu. As homenagens continuam, como vocês podem ver, a cada hora chegam outras pessoas
trazendo mais flores, orando aqui em frente a esse altar que foi feito em homenagem a todas as vítimas do ataque que aconteceu aqui na escola Primo Beach, onde foi o principal, onde tiveram muito mais vítimas. Eu estive hoje, fui lá dentro, conversei com algumas pessoas, vi o local por onde o adolescente de 16 anos entrou. Conversei também com a coordenadora que estava aqui na hora. Exatamente, ela tinha me dito que levou as crianças até o refeitório onde estava acontecendo uma palestra sobre empreendedorismo. E hoje todas essas crianças, esses estudantes que estavam lá, teriam que fazer um trabalho sobre isso. E a tragédia só não foi maior porque o atirador, o adolescente que praticou esse crime, não chegou até o refeitório. Vamos ouvir o que a coordenadora sentiu nesse momento em que ela ouviu diversos disparos dentro da escola. Na hora do disparo, a gente assustou e os alunos que estavam ali comigo no refeitório, a gente tentou se esconder na secretaria, na cozinha da escola, né? E pouco tempo depois a gente ouviu os outros disparos e depois ouviu um silêncio que era assustador, que a gente não sabia se eles estavam vindo para perto da gente, né? E ficou aquele momento de muito pânico. E depois o guardinha, né, que na verdade ele é guarda patrimonial, mas ele foi assim de um ato tão heróico que ele não pensou em nada de patrimônio no momento, né? Ele correu e falou assim, ó, corre todo mundo para a rua, corre todo mundo para a rua. Nesse meio tempo ele abriu os portões e os alunos, alguns já tinham pulado os muros e a gente correu para o meio da comunidade para poder tentar se esconder. Pois é, depois que todo mundo saiu correndo, que o guarda patrimonial abriu o portão da escola, eles foram em direção às casas que ficam aqui na frente, como vocês podem ver lá. E tentaram de todos os modos entrarem nas casas. Conversei até com alguns moradores que disseram que acolheram, porque ninguém entendia ao certo o que estava acontecendo quando o atirador entrou na sala de aula. Agora, diante de tanta tragédia, nós temos uma boa notícia. Hoje, pela manhã, duas professoras de 37 e 40 anos que estavam internadas aqui no Hospital São Camilo receberam alta. São as professoras Bárbara e também a professora Priscila, que foram atingidas aí nas pernas, no braço e que, graças a Deus, hoje tiveram alta. Algumas dessas vítimas continuam ainda internadas. Em Vitória estão a professora de 52 anos e a de 45 em estado grave, ainda na UTI. A de 58 anos passou por uma cirurgia, vai passar por uma segunda, está com quadro estável, está bem. O adolescente de 11 anos de idade, que até então estava em estado grave, conseguiu se recuperar e já foi transferido para uma unidade semi-intensiva, mas a Thaís, de 14 anos, atingida com 2 tiros na cabeça, continua em estado grave para gravíssimo. O quadro dela é delicado e é claro que a gente torce, Bruna, para uma recuperação muito mais rápida. Lembrando que o ataque que aconteceu inicialmente aqui na escola Primo Beach foi na sexta-feira pela manhã, quando o adolescente de 16 anos entrou por um portão lateral que fica lá do outro lado, onde vocês estão vendo aqueles pés de manga. Entrou pelo portão lateral, quebrou 2 cadeados, invadiu a sala do professor, porque assim, tem uma porta que fica para o lado externo e uma outra que fica para dentro do corredor da escola. E a sala dos professores fica exatamente aqui, onde tem aquele ar-condicionado, do outro lado. Fica nessa direção aqui. Ele entrou, pegou todos os professores, tinha aproximadamente uns 14 professores nessa hora, no intervalo, enquanto as crianças assistiam à palestra, eles estavam lanchando, descansando ali, pegou todo mundo de surpresa. Inclusive eu soube que um dos professores que estava no banheiro e entrou na sala, ele tentou se proteger com um notebook e os tiros que seriam disparados para ele teriam atingido o aparelho. E assim ele conseguiu se safar e correr ali da sala pedindo ajuda. Uma moradora que passou aqui pela gente, conversou também, Bruna, disse o seguinte, que ela ouviu os tiros e imaginou que fosse aqui na Matinha, onde é proibido caça e é proibido esse tipo de atividade.
Enquanto ela pensava isso, um homem que estava caminhando por essa pista aqui, uma rua muito bonita, uma alameda muito bonita, correu até a casa dela e pediu o telefone para que ela avisasse a polícia que estava tendo tiros dentro da escola, que estava tendo um ataque dentro da escola. Foi aí que começou assim todo o desespero nessa região, que ninguém conseguia entender o que estava se passando. E depois dele ter atirado aqui, e todas essas cenas estão gravadas, porque dentro da escola tem câmeras espalhadas para todo lugar, ele pegou o carro e entrou naquela rua ali, ó. A cerca de 700 metros daqui, ele invadiu então a segunda escola, que a gente já viu diversas vezes as imagens dele entrando, atirando, dele fazendo repetindo o que fez aqui. Agora, o jornal A Tribuna trouxe ontem uma informação muito importante. Um adolescente de 15 anos de idade conseguiu salvar muitas crianças. Por quê? Ele contou ao repórter Tainara Nascimento que assim que ele percebeu que eram tiros que estavam acontecendo dentro da escola, ele, sem alarde, reuniu um grupo de colegas que estava perto dele, de 10 a 12 crianças, mandou que ficassem em silêncio e uma rota de fuga que ele já tinha pensado, ele levou esses estudantes por aquele caminho, tirando todo mundo dali em segurança. Uma atitude muito louvável para um adolescente, né? E algo a se pensar e até a treinar as crianças também nisso, você não acha, Bruna? Pois é, triste, né? A gente ter que pensar, né, que crianças e adolescentes tenham que receber esse tipo de treinamento, mas de fato, né, é a realidade que a gente está vivendo. Olha quantos ataques em escolas a gente já teve. Só esse ano no Brasil, aqui no Espírito Santo, também não é a primeira vez que acontece esse ano. Então, de fato, a gente tem que pensar, sim, em mecanismos para que a gente consiga defender nossas crianças, nossos professores, enfim, toda a comunidade escolar que vem sendo alvo aí desses ataques. Suzy, obrigada pelas informações. Suzy, atualizando aí esse dia triste, né, para todo o estado, especialmente aí em Aracruz, ruas silenciosas, na escola também muito silêncio. Claro, a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos, acompanhando essa história tão triste, né? Valeu, Suzy, obrigada aí pelas informações. E olha, no cemitério da Serra, gente, muita tristeza também e emoção na despedida das professoras Flávia e Cibele. A despedida da professora e ativista Flávia Ambós Merson Leonardo, de 38 anos, foi no cemitério Jardim da Paz, na Serra. Alunos, amigos e familiares passaram o dia dando adeus à vítima do massacre em Aracruz. Pra gente é algo inacreditável, assim, né? Porque a gente imagina, né, que as pessoas podem partir da vida de várias formas, mas dessa forma nunca, né? Ela tinha acabado de fazer o doutorado, que é sobre o tema dos atingidos, né? Ela é formada em Ciências Sociais, foi mestrando e doutorando em Sociologia, então é uma pessoa muito dedicada a estudar, a dar uma contribuição, né, para toda essa situação que a gente vive do Rio Doce e de outros crimes ambientais também, né? Muitas pessoas levaram flores. O sepultamento não pôde ser acompanhado de perto pela imprensa a pedido da família. No mesmo cemitério foi velada a professora de matemática Cibele Passos Bezerra Lara, de 45 anos. Durante a tarde, o corpo foi cremado. As cinzas serão levadas para Pernambuco, estado da família de Cibele. Os familiares não quiseram gravar entrevistas. A professora e ativista Flávia foi a quarta morte dos ataques às escolas de Aracruz. Ao todo, 13 pessoas foram baleadas, sendo 10 professores e 3 alunos. Entre os feridos estão uma adolescente de 14 anos e um menino de 11. Os dois estão internados em estado gravíssimo no Hospital Infantil de Vitória. O atentado aconteceu na manhã de sexta-feira. O autor, um adolescente de 16 anos, é ex-aluno da Escola Estadual Primo Beach. O colégio foi o primeiro a ser invadido. Era uma semana de comemoração de um prêmio que a escola ganhou. Havia mais de 300 pessoas no local. Uma delas era a pedagoga Marlene Fernandes. Ela lembra do terror que viveu. A gente tinha levado um palestrante para falar para os alunos sobre empreendedorismo e eu sempre fico na sala dos professores. Nesse momento eu não fiquei porque eu fui despedir do palestrante, voltei, falei, vamos dar o sinal do recreio que tem um professor lá em cima ainda com alunos. Nisso que eles desceram, deu sinal rápido que eles desceram. Eu achei que fosse assim, ó, bombinha, alguém comemorando, aluno comemorando a premiação.
Só que quando eu vi que era tiro, eu já corri para trás, pro lado do refeitório, pedindo o guarda para abrir o portão para os alunos saírem. Sai, que tire, os alunos correndo, pulando muro e alunos saindo. De lá, o atirador seguiu para a segunda escola, que fica a 600 metros de distância. Câmeras mostram o momento em que ele invade armado e atira. Funcionários correm aflitos. 13 estudantes foram baleados, entre eles Selena Zucoloto, de 12 anos, que morreu na hora. O atirador foi apreendido horas depois do massacre. Uma tristeza mesmo, né, esse assunto. Agora, meio-dia, 21 minutos, vamos fazer o seguinte, vamos lá para fora, conversar ao vivo com a Glaciere Carrareto. A Glá vai falar para a gente sobre um acidente muito grave, né, Glá? Um soldado do Corpo de Bombeiros e a filha dele, uma bebezinha, eles morreram na BR-101 em Guarapari. Tá aí a foto da vítima, que tristeza, Glá. Bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no TN1. Infelizmente é isso mesmo. O acidente aconteceu na noite de domingo, no quilômetro 339 da BR-101, que corta Guarapari, a cidade de Guarapari. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o carro onde estava o soldado Fernando Ribeiro Maza, de 25 anos, bateu em uma carreta. Ainda não há informações oficiais sobre a dinâmica desse acidente. No carro estava o soldado do Corpo de Bombeiros, a esposa dele, o sogro e também a filhinha do casal, uma bebê. O soldado chegou a ser socorrido junto com a esposa e o sogro para o Hospital São Lucas, aqui em Vitória, mas ele já chegou sem vida aqui na capital. A bebê foi levada para o Hospital Infantil de Vitória e também faleceu. O soldado Maza atuava no Corpo de Bombeiros há pouco mais de 2 anos e pertencia à unidade de Cachoeiro de Itapimirim, no sul do estado. A BR chegou a ser fechada durante o acidente para a retirada dos veículos e foi liberada 2 horas depois. Na condução da carreta estava o motorista Leonardo Cubas dos Santos, que não teve ferimentos. Agora pela manhã, Bruna, nossa equipe esteve no DML, onde a irmã do soldado foi para reconhecer o corpo do irmão do soldado Maza e da sobrinha dele, filha do soldado e sobrinha dela. Os familiares não quiseram conversar com a nossa equipe, estavam bastante desolados, abalados com toda a situação e seguiram para o hospital, onde segue internado o sogro do soldado e a esposa. A gente ainda não tem informações precisas sobre o estado de saúde dessas outras 2 vítimas. Bruna. Nossa, tristeza. Triste demais a gente ver esse acidente. Glá, obrigada aí pelas informações. Fica aqui os nossos sentimentos para essa família e os desejos também de que essas vítimas que estão internadas consigam se recuperar o quanto antes. Obrigada aí pelas informações, Glá. Valeu. Olha, uma granada foi detonada próximo a um shopping em Vila Velha. O explosivo, gente, estava com 2 suspeitos. Teve perseguição e tiros. A detonação da granada foi feita pelo esquadrão antibombas do BME. O artefato explosivo estava próximo a um shopping e a uma faculdade. A área ao redor foi isolada e o trânsito interditado. A princípio, a gente foi acionado para vir dar apoio a uma ocorrência da Guarda Municipal, que, através de denúncias, chegou até um indivíduo que estaria nesse local, em frente ao shopping, para comercializar um artefato improvisado, um explosivo improvisado, né? A granada era de fabricação caseira. Esse explosivo é um explosivo caseiro, não deu para poder visualizar ele, porque ele estava dentro de uma sacola, mas a princípio, pelo formato que deu para perceber dentro da sacola, deu para ver que realmente era uma granada de metal. Um rapaz que aguardava próximo ao shopping desconfiou da atitude de 2 indivíduos dentro de um carro azul estacionado aqui na Avenida Presidente Kennedy. Ao ver que os jovens ficaram nervosos com a passagem de uma viatura da Polícia Militar, ele chamou a Guarda Municipal. Foi aí que descobriram que se tratava de uma bomba. No momento da abordagem, né?
tinha esse rapaz com as características que eu acabei de falar agora e tinha mais uma pessoa que é o suposto comprador dessa mercadoria, né? A guarnição, a primeira que chegou, já abordou essa pessoa, né, com as características que eu falei. Ele, de pronto, ele se rendeu, né, ele jogou um artefato análogo a explosivo no chão. E o outro, a guarnição deu voz de parada, mas ele empreendeu fuga. Um dos suspeitos estava armado. Os guardas chegaram a atirar para tentar prendê-lo. Nessa fuga, ele sacou de uma arma, né, na cintura e fez menção de atirar. Para evitar essa injusta agressão, um dos meus agentes necessitou efetuar um disparo. Tipo uma bomba, né? Um tiro, sei lá o que era. Aí eu só vi uma gritaria na rua, corre, para. Aí eu desci para ver. Já o detido foi identificado como Gabriel Macedo dos Santos, de 22 anos. Ele confessou que faria a entrega da granada a outra pessoa, mas não informou quem a receberia. Deve ser algum tipo de armamento que está vindo do Rio de Janeiro, com o intuito de chegar no estado para intimidar a outra facção, né? O esquadrão antibombas estima que a granada tinha poder para destruir objetos por um raio de até 10 metros, mas poderia ferir uma pessoa que estivesse a até 50 metros de distância. Uma tragédia foi evitada. O acionamento involuntário poderia ter acontecido a qualquer momento, desde o momento que estava sendo transportado pelo indivíduo que foi apreendido, desde o momento que o servidor de segurança pública pegou o objeto. Então, muita atenção ao ver esse tipo de objeto aí, não mexa, não tocar, isolar e cerco do local. Susto, hein? O suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de artefato explosivo e foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. Você imagina se isso fere alguém, né? Poderia ser fatal mesmo. Olha, gente, 2 amigos foram assassinados em um bar da Serra. A primeira vítima do atirador foi o empresário Fernando Gomes de Orsi, de 37 anos. Ele foi atingido por 2 tiros, um na nuca e outro no rosto, e morreu ainda no local do crime. Aconteceu uma confraternização no bar e, além do empresário, um amigo dele também foi atingido pelos disparos. Marcos Frizeira, técnico de manutenção, chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital. Segundo testemunhas, ele não seria o alvo. Quando ouviu os disparos, se virou com uma faca na mão, levou um susto. Por isso, o criminoso teria atirado. Que triste, hein, gente? A Polícia Civil já deu início às investigações e até o momento ninguém foi preso. Susto em Colatina, viu? Um incêndio destruiu parte de uma oficina mecânica. Um morador precisou pular do imóvel para não se queimar. O vídeo mostra o desespero dos moradores. Parte do imóvel foi tomado pelas chamas e a fumaça escura piorou ainda mais a situação. Este homem estava no 2º andar quando o fogo começou. Ele não conseguiu descer pelas escadas e precisou pular para não se ferir. O incêndio começou por volta de 1h30 da tarde. Foi no bairro Ayrton Senna, em Colatina. As chamas se alastraram rapidamente, já que no local tinha muito material que pega fogo facilmente, como pneus, peças plásticas de veículos, gasolina e outros produtos inflamáveis. Agora ele desmaiou lá dentro. É a branca. O Corpo de Bombeiros esteve no local e contou também com o apoio de um carro-pipa da Prefeitura. O incêndio foi controlado completamente por volta das 5 da tarde. Apesar do susto, ninguém se feriu. Uma perícia vai apontar as causas do incêndio. E o tempo, hein? O tempo tá mudado, tá mexido, tá frio, tá chovendo bastante, ventando também, né? E o vento dessa madrugada deixou estragos por boa parte do Espírito Santo. Aqui na Grande Vitória, várias ruas e avenidas tiveram que ser interditadas devido à queda de árvores. Em um dos casos, um carro foi atingido. A cena é impressionante. A árvore de grande porte destruiu completamente o veículo. O alívio é que não tinha ninguém no carro. Fazia 1 hora mais ou menos que o Cláudio tinha estacionado o veículo. Eu cheguei em casa, era 1h40, subi, quando foi 2h40, 2h45, eu ouvi o barulho, eu já estava no quarto já, quando abri a janela e vi, estava tudo escuro. Quando eu desci para certificar, quando fui ver, aí eu vi que estava exatamente em cima do meu carro. A árvore caiu na pracinha de Santo Antônio, que fica bem em frente ao cemitério do bairro em Vitória.
chegou a atingir a fiação de um poste e por algumas horas os moradores ficaram sem energia. A queda foi durante a ventania da madrugada. O vento que fez essa causa aí, com certeza, né? Você já pensou se tem uma família saindo do carro ali agora? No momento, né, da queda, olha só a tragédia, mais uma tragédia, né? A árvore caiu por volta das 2h40 da manhã. O que chama a atenção aqui é que, como a gente pode perceber, ela já não tinha praticamente raiz nenhuma, estava só mesmo na superfície. Os moradores contaram que essa árvore é uma das mais antigas do bairro e que eles sempre tiveram medo de que um dia ela pudesse cair. Essa árvore, ela, em outros tempos, independente de chuva e ventos, ela sempre deu estalos. Volta e meia, algum galho se desprendia e caía. Nem o pino de sustentação de raiz ela tinha mais. Ela estava na flor da terra, vamos dizer assim. Pelo visto, não são só as árvores de Santo Antônio que precisam de manutenção. Também nessa madrugada, 5 árvores caíram em Jardim da Penha. Na Serra, em Laranjeiras, uma árvore caiu no meio da rua, um perigo para os moradores. Na S010, em Manguinhos, a pista chegou a ser interditada pelo mesmo motivo. E na BR-101, mais árvores caídas em Nova Carapina. Pois é, sobre a primeira árvore que nós mostramos na reportagem, a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória informou que as manutenções acontecem de maneira regular na cidade. A árvore que caiu em Santo Antônio não apresentava inclinação ou declínio vegetativo e a queda ocorreu por desastre natural. Bom, a gente está mostrando aí queda de árvores, alagamentos. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para fora conversar novamente com a Vanessa Calmon, que vai trazer para a gente um levantamento, desses transtornos causados pela chuva. Ô Vanessa, aqui no estado, quantas famílias já estão desabrigadas, minha amiga? Oi, Bruna. Pois é, olha, de acordo com a Defesa Civil, o boletim atualizado da Defesa Civil, já são mais de 100 pessoas aí desalojadas, quase chegando a 150 pessoas desalojadas e também temos mais de 60 pessoas que estão desabrigadas. Para a gente falar um pouquinho mais sobre os estragos dessa chuva aí no Espírito Santo, principalmente na região norte, a gente vai conversar agora com o Major Zandonade. Major, muito boa tarde para o senhor. Já fala para a gente sobre essa questão das pessoas que estão fora de suas casas, Isso foi um grande acumulado de chuva em um curto espaço de tempo. Aonde estão principalmente essas famílias? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a todos. Então, no momento, nós estamos com 132 pessoas desalojadas e 62 desabrigadas, que são as desabrigadas são aquelas que precisam de um recurso, de um apoio da Prefeitura Municipal. Essas chuvas, o maior volume delas tem ocorrido no norte do estado. A gente pega Vila Pavão, São Mateus, ontem Fundão. Então, o maior volume de pessoas que estão realmente fora de casa são do norte do estado, onde teve esse maior volume de precipitação. Tiveram algumas ocorrências também, como deslizamento de terras, algo mais preocupante? Não, nada, a gente não tem nenhuma ocorrência que haja óbito até o momento, mas houve pequenos deslizamentos e mais alagamentos. Que foram atingindo algumas casas. Em Vila Pavão, que houve uma inundação mais alta que atingiu até o telhado de algumas residências, foi onde teve um maior volume. Neste momento, qual o trabalho da Defesa Civil? Como é que está essa questão nesses municípios, principalmente os que foram mais atingidos pelas chuvas? Então, nós estamos monitorando todos os municípios. Hoje a gente tem o município de Fundão e da Serra que estão no estado de risco alto, de movimentação de massa, onde possa ter um risco ali de acontecer algum deslizamento, um talude, uma queda de um talude, rocha, Então são os municípios que estão com uma maior atenção. Então a Defesa Civil realiza esse monitoramento. As Defesas Civis municipais, elas acompanham as áreas de risco para poder fazer a retirada das famílias que estão ocupando essas áreas de riscos. Então, os moradores dessas localidades, o que eles devem fazer? Se eles virem alguma coisa diferente, eles devem acionar já a Defesa Civil? Então, os moradores, principalmente aqueles que estão em áreas de risco, devem ficar atentos a alguns indícios que possam apresentar ali o terreno de que possa acontecer um deslizamento. Então, se eles verificarem alguma árvore que está inclinada, um muro, uma residência, muros, paredes, o próprio chão que apresentando alguma trinca, portas e janelas que começaram a travar, que antes não estavam travando, são indícios que o terreno está mexendo. Então, ele tem que ficar atento, ser retirado do local o mais rápido possível. E alguns que estão em áreas onde estão acontecendo alagamentos e inundações,
desocupar o local também, porque corre o risco da água subir, né, e ficarem presos. Tá certo. Para a gente finalizar então, Major, fala para a gente, tem previsão dessa chuva parar? O senhor estava me adiantando aí que essa semana, a gente está na segunda-feira ainda, mas vai ser uma semana chuvosa? Essa semana ainda tem a previsão de uma chuva, né? Na região da Grande Vitória e o nordeste do Espírito Santo, a gente tem a previsão aí durante a semana até domingo, até 300 milímetros. A região norte, uns 200, e o sul, 100 milímetros de previsão de chuva. Então, durante essa semana, há a previsão dessa chuva ainda. Como já ocorreu bastante chuva ao longo desses dias, o solo está saturado, né? Alguns locais já tem os pontos de alagamento, então alguns pontos com um pequeno volume de chuva pode trazer um agravamento. Então a população tem que ficar atenta a isso, aos indícios que a gente conversou aqui de inundação, de alguns deslizamentos, para poder estar desocupando os locais. Tá certo então, Major, muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. Major, falando então que tem previsão de chuva, se você mora em alguma área de risco, principalmente, né, fique atento, notou alguma coisa estranha acontecendo dentro de casa, já sai da residência, não fica e chama também pelo socorro, chama pelas autoridades. Eu volto com você aí no estúdio, Bruna. Com certeza, né, Vanessa? Até porque o solo está muito encharcado, está chovendo bastante, então todos esses sinais aí que o Major falou, todo mundo, né, a gente tem que estar sempre atento aí para conseguir sair a tempo, não acontecer nenhuma tragédia. Vanessa, obrigada aí pelas informações, agradeça também ao Major. Pausa rápida no TN1, na volta, jovem é vítima de assalto em Vila Velha. Ele entregou o celular, mas foi esfaqueado. O TN1 vai fazer um rápido intervalo, mas você não sai daí não, viu? Fique com a gente. 12h39, a gente volta a falar sobre a chuva. O repórter Luciano Rosetti fez um giro e registrou vários pontos de alagamentos e transtornos para a população. Vamos ver. De um lado, Nova Cobilândia, Vila Velha. Do outro, Sotelândia, Cariacica. E dos dois lados, água. Muita água. Com 30 minutos já está alagando. Sua casa ficou complicada nesse meio aí, né? Sim, hoje em dia você pode comprovar que os carros ficam parados aqui em cima da ponte, que é a parte mais alta, porque se ficar dentro da garagem, enche de água dentro do carro, então não tem como guardar nem o carro na nossa casa. E a vida do motorista fica difícil também, porque em alguns pontos é super complicado saber o que é valão e o que é rua alagada. Infelizmente, isso aqui é décadas e décadas nessa situação. A verdade é que todo mundo aqui fica muito indignado. Tá um caos agora, tá muito pior. E a rua tá cheia, já tem algum tempo que não chove, algumas horas, na verdade, que não chove, né? E a rua continua alagada, a água não desce. Secou, mas algumas horas de chuva já tá alagando novamente. A Grande Vitória virou um caos por causa das fortes chuvas desse final de semana e início de semana também. Na BR-101 Norte, engarrafamentos e água na metade das rodas dos carros. Em Civite 2, na Serra, caminhões passavam jogando água para todo lado e um coletivo ficou parado no meio do caminho. Tentou passar, parou dentro da água. Em Jacaraípe, um morador passando de carro fez questão de registrar o alagamento. Esse outro vídeo mostra um veículo com água quase que pela metade. Em Laranjeiras, na Avenida Central, 2 postes caíram e ficaram pendurados pelos fios. O poste não aguentou nem a chuva. Pertinho dali, esse ônibus ficou ilhado com passageiros dentro. Meu Deus! Voltando para Vila Velha, em Santa Inês, a situação dos comerciantes por aqui está muito complicada. Matheus, você tá ilhado aqui também, né, meu amigo? Sim, aqui tá difícil de trabalhar, cara. Toda semana é a mesma coisa. Choveu um pouquinho, alaga tudo. Em Vitória, na Enseada do Suá, pertinho da terceira ponte, a maré estava bastante violenta. Na praia da Guarderia, esse barco ficou de lado, como se estivesse encalhado. Várias pessoas tentaram empurrar a embarcação. Fazendo um giro pelo interior, em Guriri, várias ruas ficaram alagadas, com carros com água pela metade dos veículos. Na Rota do Carmo, moradores fizeram protestos soltando fogos e sinalizadores. Em São Domingos do Norte, essa escadaria parecia mais uma cachoeira e a cidade ficou toda inundada. Muitos pontos de alagamentos foram registrados em Santa Leopoldina também. Aqui na Grande Vitória, principalmente em Vila Velha, tem comerciante querendo desistir e se mudar para outro ponto. 2 anos já desse jeito. Choveu,
a gente fica botando as coisas para tentar prevenir, para não entrar água aqui no estabelecimento, mas 2 anos do mesmo jeito, só piora, cara. Difícil, né? Olha, um assalto terminou com um jovem ferido em uma praça de Vila Velha. Mesmo depois de entregar o celular para o criminoso, o rapaz foi esfaqueado. A vítima é um atendente de farmácia de 21 anos. Ele foi esfaqueado na barriga e socorrido pelo próprio pai para este hospital de Vila Velha. Ele me ligou, pai, pelo amor de Deus, vem cá me buscar que eu fui esfaqueado. Segundo informações da Polícia Militar, o atendente de farmácia estava com a namorada em um dos bancos aqui do parque quando foram rendidos pelo criminoso. O bandido chegou de bicicleta e mostrou uma faca para o casal. Já com os pertences das vítimas nas mãos, o criminoso esfaqueou o rapaz. Eles estavam sentados na pracinha. Aí, de repente, o cara chegou e me passou lá, pegou o celular dele, pegou o celular dele. Aí ele levantou, naquele levantou, o rapaz foi dar uma facada nele. A vítima passou a noite internada e recebeu alta pela manhã. Por sorte, o golpe de faca não atingiu nenhum órgão. Agora ele está medicado e em repouso. Ele tá bem também, tá em casa, viu? A lesão foi um corte mais ou menos de uns 4 centímetros de profundidade. Ele levou 5 pontos. Quem mora na região reclama da falta de segurança. Eu quase não vejo. Só vejo quando tem um guardinha da Guarda Municipal, muito raro. O senhor toma algum cuidado especial, evita andar com pertence? Com certeza. Celular, essas coisas, carteira, mínimo possível celular. A PM informou que faz o policiamento ostensivo diariamente no bairro. Sobre o vendedor que foi esfaqueado, o autor do crime ainda não foi preso. Olha, agora a Luísa Dayer tem um recado pra gente. Casa do Serralheiro, mês da Black Friday, é pra bombar. Confere aqui na tela comigo. Chapa inox, R$ 189,00 a peça. Coluna pronta, R$ 70,90 a peça. Telha Galvalume, R$ 39,90 o metro. A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos e só aço de qualidade. Além da entrega mais rápida do estado, o atendimento por aqui é VIP. Recebemos o seu projeto e, junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. A Casa do Serralheiro joga junto com você. Estamos na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Jetibá, Linhares, São Mateus e agora em Vila Velha. Liga pra gente, vai! Queremos te atender. 3226-8045. 3226-8045. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade. Obrigada, Luísa Dayer. Pausa rápida no TN1 e no retorno. Tá chegando, hein? A gente vai de esquenta de Brasil e Suíça daqui a pouquinho, amigos. Não sai daí, não. 12h, 50 minutos, tá chegando a hora. O Brasil entra em campo daqui a pouquinho e a gente, claro, espera aí mais uma vitória no Catar. De preferência, né, gente? Vitória com selo capixaba de Richarlison. Luciano Rossetti tá por onde? Tá no esquenta do jogo, né, meu amigo? Com certeza, minha amiga. Falou, tá falado, né? Mas eu queria começar esse vivo antes da bagunça para mostrar um detalhe para você. Mostra lá, Bruno, olha lá. Não é voa canarinho mais não, viu? Essa história de canarinho já foi, né? Voa canarinho mais não, ó. É voa pombo. Olha o pombo aqui, ó. Trocou de passarinho. Agora é o Richarlison, capixaba, Nova Venécia, lá no Catar. Fala com essa turma animadinha aqui. Dá uma palavrinha pra nós, amigo. Tudo bem, vamos lá. Previsão pro jogo. 3-0 Brasil, não tem conversa. Pô, é animação máxima, expectativa lá em cima. 3-0, 2 do Pombo. 2 do Pombo, 2 do Pombo. Placar, amigão. 3-0, 2 do Pombo, não tem jeito. Hoje ele vai brocar de novo. É voa canarinho, mas não, é voa pombo agora. Voa pombo, acabou tudo. Já matou, artilheiro da Copa. Mas tem Nova Venécia aqui presente, não tem? Cadê? Presente Nova aí, Venécia presente, cadê? Ó, Nova Venécia presente, meu amigo. Nova Venécia tá aqui, vizinho do Pombo. Hoje, conterrâneo do Pombo. 2 do Pombo hoje. 2 do Pombo. Tem uma galera de Nova Venécia aí, ó. Os amigos ali também, ó, são de Nova Venécia. Estamos aí prestigiando nossa estrela do Brasil, não só de Nova Venécia, mas do Espírito Santo e do Brasil também. Show, amigão. Só para repetir, placar? 3-0 Brasil, 2 do Pombo. Rapaz, consenso aqui, ó, 3-0 Brasil, 2 do Pombo, para virar artilheiro da Copa. A gente tá aqui num bar, né, no estabelecimento aqui na Praia do Canto Vitória, tá todo mundo animado, no clima do esquenta mesmo, a galera tá chegando. Animação, pessoal! Brasil,
depois dessa tem que concordar, né? Minha amiga Bruna, 3-0 Brasil, 2 do Pombo. Vambora, vambora. Com certeza o povo tá animado. E tem que estar mesmo, o jogo é agorinha. Daqui a pouquinho a gente vai ficar na torcida pela nossa seleção. E claro, né, pelo nosso Richarlison também. Luciano, obrigada aí pelas informações. Vamos nesse ritmo de animação, então, que agorinha tem Brasil, gente. Beijo enorme pra vocês. Até amanhã.